Excelente noite a todos. Vamos fazer mais uma live aí. Olá, esperar o Iago aparecer e, e aí a gente vamos começar essa live aí para conversar um pouco sobre hipnoterapia. Aceitar. Iago não tá aceitando aqui. Aí, Iago, eu tô mandando um convite para você. Se você tiver aí, você tenta aceitar, tá? Aê, Aê, para, boa Iago. noite. E Excelente aí, noite, irmão. Belezinha? tudo beleza? Quanto tempo, hein? Quanto Parece que foi tempo? ontem que a gente se viu, hein? Logo, logo. E aí, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, cara. Live aí, Tirando o poderosa. frio, tirando o frio daqui, cara, tô ótimo. Cara, esse friozinho tranquilo. Deixa eu estar compartilhando esse link aqui pro pessoal. Isso, Vou mandar pelo WhatsApp. Vai ficar por um segundo sem minha imagem, mas já vai voltar. tranquilo. O Iago, conheci ele na Omni, na Legacy, a formação de 5 dias de imersão de hipnose. E era muito gente boa, muito gente fina. Eu não sabia qual era o nicho dele, não sabia que ele era tatuador. Quando eu descobri, cara, nossa, foi bem impressionante, porque ele usa a tatuagem como uma forma de usa a hipnose como uma forma de entender o significado da sua tatuagem. E é bem interessante. Deu certo, Iago? E aí, Eu acho que agora sim. agora foi? Agora foi. Show. Cara, eu Agora tô muito feliz, cara, porque eu não imaginava que um dia eu estaria fazendo live assim, sabe? E ainda mais com pessoas que têm a mesma vibe, o mesmo propósito de vida, né? Que seria trabalhar com a hipnoterapia, né? E isso é quando eu tava falando antes, quando eu conheci você no Legacy, eu fiquei surpreso quando o Michael falou que você usava a hipnoterapia para descobrir o significado da tatuagem na pessoa. E, cara, isso pra mim foi demais, isso é muito top, cara. E aí eu queria que você comentasse um pouco como se usa a hipnose, nesse caso da tatuagem, e posteriormente também falar um pouco de como você chegou na hipnose e por que hipnose, né? E assim, depois que eu entrei nesse mundo de hipnose, eu me apaixonei. Pra mim foi algo que é o que faltava na minha vida, assim, sabe? E foi muito legal. Então, por favor, comente um pouco aí sobre o seu trabalho com a tatuagem, com a hipnose. Acho que vai ser bem legal para o pessoal te conhecer. E, e é isso. Manda aí. bom, muito bom. Eu achei muito legal isso, justamente a nossa conexão, né? Parece uma coisa muito incrível, do nada fazendo Aham. uma. Mas para não estender aqui, para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Iago Lima, sou tatuador, hipnoterapeuta, intérprete emocional de tatuagens e mentor de tatuadores também. É uma coisa muito louca, justamente a hipnoterapia. Meu trabalho hoje é interpretar as emoções de uma tatuagem, né? Eu, eu continuo sendo tatuador, mas Sim. hoje a tatuagem ela tem um significado muito maior. Ela tem um significado emocional, uma coisa que eu achei que eu consegui através da hipnoterapia descobrir uma vocação maior na minha área, que é justamente através da tatuagem ajudar pessoas. É uma coisa muito interessante, Aham. né?
Porque, assim, a tatuagem, ela não é só um processo artístico, ela também é uma expressão da alma, da arte, do sentimento da pessoa. E eu consegui entender com a hipnoterapia que é possível unir os dois mundos, a mente, a Uhum. marca na pele e a arte. Isso é muito, muito da hora. Eu E aí, lembro que você. Desculpa te cortar. Eu lembro que quando a gente tava conversando lá na rodinha, né? Aí tava o Diego. Aí eu falei, cara, se eu fizesse tatuagem um dia, eu faria igual do Diego, né? Aí na hora você já falou, cara, isso aqui significa isso, isso, isso. Eu falei, mano do céu, que da hora isso. Foi muito rápido. E quando você falou que lá que realmente era uma parte de buscar um equilíbrio das coisas, assim, sabe? Só pela tatuagem ser um tipo, estilo de mosaico, né? Eu fiquei impressionado. Falei, nossa, mano, é poderoso mesmo. é uma coisa muito engraçada, porque eu caí na hipnoterapia de paraquedas. Caí na área de paraquedas, porque hoje temos essa ferramenta tão poderosa que a gente é apaixonado, né? Uhum, Mas nem sempre foi assim, né? Eu comecei na hipnoterapia, caí de paraquedas, através do meu pai, que conheci, né? Hipnoterapia. Ele leu o livro do Michael Arruda, que é o Desbloqueando o Poder da Sua Mente. Ele leu esse livro e ele ficou impressionado. E através disso ele foi buscar hipnoterapia, tal, hipnose, e queria resolver alguns traumas da vida dele. Só que uhum. nesse processo de transformação foi algo tão marcante para ele, tão transformador que eu presenciei também, que eu fiquei intrigado. Falei, não, não é possível, cara. Isso é lavagem cerebral, é É, loucura. Não é possível. Só que nesse meio ele acabou me ajudando a entender melhor e eu acabei fazendo o curso de hipnoterapeuta da Omni também. E cara, realmente foi algo. Eu só posso dizer que é poderoso. transformador. É poderoso, cara. Aham. Eu tinha muitos traumas de infância que eu não sabia. Eu era gago. Eu tinha Verdade, problemas. né? Você comentou, cara. Comentei com você, né, que eu era gago. Aham. Mas a minha gagueira não era questão de falar normal tal. É simplesmente a gagueira de quando eu tava nervoso. Eu gaguejava mesmo da voz não sair. Sempre vi um Olha bolo só. e não saía, gaguejava tal. E isso foi relacionado a um trauma de infância, cara. Quando eu descobri isso, a mente expandiu. Foi algo É muito muito interessante, rápido, né? muito rápido. É um processo que é uma ferramenta tão poderosa quanto a nossa mente é poderosa. E quando você entende que a nossa mente é poderosa, já foi. A gente consegue Uhum. desbloquear tantas coisas, velho. São muitos traumas de infância, muitos traumas na vida, muitos males, né? Podemos dizer que influencia. E se você tem essa ferramenta para mudar isso, é libertador. E a hipnose é simples, né, cara? A gente, quando o pessoal tá lá de fora da hipnose, acha que a hipnose é uma coisa assim, muito avançada, aquele negócio muito difícil de entender, é muito complicado, não sei o quê. Uhum. Cara, a hipnose é simples. Muito simples. É porque E quando você tenta passar isso para a pessoa que quer passar por processo de hipnose, você não acredita que é isso. É isso, cara. Hipnose é isso. Aí a pessoa fica assim, caramba! E é incrível como que em apenas uma sessão você consegue mudar muita coisa na sua vida, assim, né? Porque você consegue acessar coisas que você não tinha nem noção de que existia dentro de você. E a partir da hipnose, você consegue ter clareza do acontecido e ressignificar isso de uma forma bem rápida e também profunda e contínua, né? Porque você falando que você era gago. E depois disso, tipo assim, eu te conheci normal, hoje, assim, falando normalmente. Eu jamais imaginaria que você era gago. E a partir da hipnoterapia que você fez, da terapia, você conseguiu já transformar isso de forma permanente. uhum, E parece coisa impossível, né? parece. Mas é justamente é libertador isso, cara. Porque assim, a hipnose em si é um processo natural da nossa mente. Sim. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que não conhecem a hipnose e têm curiosidade, o processo da hipnose é um processo tão natural que o melhor exemplo que eu posso dizer é aquele do filme. Quando você está assistindo um filme
você sabe que são atores, são atrizes ali, né? E Sim. nesse momento, você esquece, você aceita que ali é o que está acontecendo, é a sua realidade, é a realidade. Você se emociona, você sente medo, você sente alegria assistindo aquele filme. Você esquece, são Hum. atores e atrizes, a ficção se torna real. E Aham. justamente é o processo que você está ali em hipnose, você simplesmente aceitou que aquilo acontece, né? E, Uhum. velho, é justamente essa hipnose, a hipnoterapia é uma ferramenta que vai utilizar a hipnose no processo terapêutico. E justamente foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia do que era, nem o que se tratava de hipnose. Para mim, hipnose era aquela coisa de ficar no palco com o relógio, né, o Aham. tempo. É. E o cara falar, não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas não, cara. É uma coisa muito mais legal. E realmente, hoje a pessoa que veio falando normalmente, com a voz mais tranquila, nem imagina de que eu era gago, que eu não conseguia fazer. E seria inimaginável. Sim. E não é um processo de anos, não, tá? É de meses. Eu comecei, fiz o meu Uhum. processo em janeiro, a minha formação em janeiro. Então, muito Então, rápido. quem imaginaria que eu não imaginaria que em janeiro eu estaria fazendo uma live explicando sobre uma nova profissão. Quem diria que eu saí da tatuagem e descobri que tem conexão emocional e significado para cada tatuagem, sabe? Verdade, cara. Uhum. É muito interessante, como você mesmo disse, velho. Eu não acredito em menos de 20 segundos você já teve um diagnóstico através de uma tatuagem sobre um momento emocional e foi realmente muito preciso, foi exato. Pelo momento emocional que ele estava passando, pelo Uhum. significado da tatuagem. Isso é muito legal você descobrir, sabe? Uhum. Você se formou em janeiro na UMB, não é isso? Me formei em janeiro, cara. Janeiro. A gente se encontrou agora foi em junho, no Legacy. Eu me É. formei em junho, em maio. Formei em maio. E Então, assim, mais recente ainda. Como é que foi mais essa recente, cara. história? É, cara, é muito louco, porque assim, eu já havia passado por um processo de terapia, de hipnoterapia, uns 3 anos atrás, né? E tava tendo problemas assim, pessoais e tal, no serviço, tudo, e tendo umas crises de ansiedade. E aí fiz hipnoterapia, porque eu nunca gostei, assim, da terapia convencional, que seria a psicologia. Eu achava um pouco superficial, assim, sabe? Então eu já tinha estudado um pouco sobre hipnose, então eu preferia fazer hipnoterapia, a terapia de hipnose mesmo. Aí eu fiz, e eu gostei. Falei, cara, legal isso aqui, tudo me ajudou bastante. Isso 3 anos atrás. E aí esse ano, também comecei a ter crise de ansiedade de novo. Aí na minha crise começou a ser mais forte, né? Falei, cara, eu vou precisar fazer de novo isso porque é o que eu acredito, é que eu gostei da outra vez e foi rápido e curti. Aí eu fiz 4 sessões. Em cada sessão eu trabalhava ah, uma terapia diferente, né? No caso para ansiedade, outra para medo, outra para várias coisinhas. E aí isso foi em março, essa terapia que eu fiz. Foi em março. No dia 31 de março foi minha última sessão, que a gente trabalhou o eu criança. E Hum, aí feita uma regressão, né, quando eu era criança. E ali, cara, eu fiz à distância, né, a terapia. E nessa terapia, à distância, lembrando a regressão, voltando lá atrás, quando eu tinha 6 anos de idade, 6, 7 anos mais ou menos, nesse momento comecei a ter uma crise de ansiedade na própria terapia, sabe, na própria sessão. Comecei a chorar, comecei a faltar ar, assim, o peito começou a apertar, né? E o Daniel, que foi o meu hipnoterapeuta, ele manteve a calma, de boa, sabe? Só pelo som, assim, conversando comigo e tal, me acalmando, tudo. Isso demorou mais ou menos 20 minutinhos dessa crise. Depois disso, cara, eu senti totalmente leve, sabe? Leve, diferente, revigorado, assim, sabe? Bem diferente. Falei, Daniel, o que você fez, cara? Aí, normal, né? Uma terapia pra ressignificar sua imagem, sua autoimagem que você tinha sobre você. Então, a criança ajudou a analisar isso. Algumas coisas que faltava, a forma como você observava em você não era realmente o que as pessoas te observavam. As pessoas viam mais potencial em você do que você mesmo via em você mesmo. Aí
Isso pra mim foi uma viragem de chave, cara. Como que só eu voltar atrás, ver uma criança ferida, só de saber disso já mudou totalmente a minha visão de mim. E isso já meio que me deixou eufórico, sabe? Isso foi no dia 31 de março desse ano. Cara, que E aí no incrível. dia 1 de abril, cara, foi o dia que iniciaria minhas férias aqui no serviço. E falei, não, cara, eu vou fazer esse curso. Quero aprender a trabalhar com isso agora. E aí, no dia 1 de abril, eu acordei cedinho, fui para São Paulo. Falei, eu vou lá na Omni, nem que seja só para tirar uma foto na frente. Eu vou tirar uma foto, mas para mandar mensagem pro meu subconsciente que eu queria fazer o curso, né? Uhum. E aí, cheguei lá em São Paulo, mandei mensagem pro Daniel. Daniel, tô indo para São Paulo, vou ver o curso da Omni. Aí ele falou, esse não tá o endereço. Aí, beleza. Aí eu fui lá. E aí, acabei apertando a interruptor lá, entrei, conversei na camada e tal. E saí de lá e já fechei o curso. Ah, Aí eu, cara, fechei o curso, só ia ver como que é, já fechei o curso. Aí a Nara falou, ó, tem turma para junho, para maio e para junho. Não, quero para abril, não quero para maio e para junho, não, quero agora. é. Aí foi que ela mexeu os pauzinhos lá e conseguiu me colocar na turma de abril. Aí eu fiz a formação em abril, a formação teórica, né? Uhum. A formação prática eu fiz em maio. E assim, desde a É muito formação, cara, perfeito. Iago, jamais eu pensava em fazer live, conversar assim, sabe? Me expor. Jamais, cara, fazer palestra, essas coisas, isso jamais aconteceria comigo, porque eu não tinha essa. Eu tinha muito medo, sabe, de julgamento, medo de me expor, um monte de coisa. E aí, depois desse curso, depois do Legacy também, abriu totalmente minha cabeça, assim, sabe? A ponto cara, onde eu tava? Tava escondido todo esse tempo e agora tô aqui fazendo coisas que eu nunca pensei em fazer e tô feliz com isso, sabe? Não tô sentindo nenhum tipo de emoção negativa, só tô indo. Uhum. E, e a partir disso agora, tô focando em ajudar pessoas que já sofreram com a mesma coisa, sabe? De ansiedade, assim, que sofrem de ansiedade, depressão. Uhum. Então, eu tô focando nisso. Então, as pessoas que normalmente chegam até mim são pessoas que normalmente sofrem de ansiedade. Então, como eu já tenho um pouco de... Eu passei por isso algumas vezes, né? E fui tratado como hipnoterapeuta, então esse seria meu foco em ajudar pessoas com ansiedade. Boa. Ansiedade envolve várias coisas, né? Envolve medo, né? Envolve julgamentos, envolve autoimagem, envolve várias coisas, né? Uhum. Então é isso. Mas essa é a minha história, cara, com a hipnoterapia, eu cheguei por causa de uma dor, de ansiedade, e agora eu tô aqui já ajudando outras pessoas com a mesma dor. Cara, é que eu... é incrível, velho. Porque quando eu te conheci no Legacy, você ainda tinha um pouco daquela coisa da sua imagem ainda, da voz. Uhum. E no primeiro dia a gente, nossa, cara, que cara foda. É só dizendo assim, pô, você tem um trabalho massa e você não tinha essa crença ainda estabelecida na sua mente. Mas no final do Legacy, cara, vai, parecia outro, era o verdadeiro Emanuel que tava lá falando. Era outra pessoa, cara. É outra coisa. Não, eu sou determinado a fazer isso, isso, isso. Eu vou fazer. E as mudanças, elas são tão nítidas que parecem milagres. Parece mesmo, cara. É, porque é justamente o que sempre é dito. Quando sua fé é maior que seus medos, os milagres acontecem. E justamente é isso. Quando você teve a fé que realmente ia mudar, quando você pensou e você fez para mudar, foi um milagre, foi instantâneo. É Sim, justamente isso. E você vê que a sua dor foi transformada em coisa positiva para você ajudar outras pessoas. isso E mesmo. isso é o melhor de tudo, cara. Que não é só você pegar a sua dor e, tô curado, tudo bem. É você ter a vocação de ajudar outras pessoas, sabe? É Uhum. justamente esse legado. A mesma coisa que aconteceu comigo. Isso é muito interessante. Quando eu imaginar que a minha área da tatuagem ia ter alguma coisa a ver com o poder da mente, com coisas de Então, hipnose, de tratamentos hipnoterapêuticos, sabe? É uhum. muito interessante. O Simples, eu fiz até uma live anterior falando sobre alguns significados das minhas tatuagens e tal. E
você percebe que é um padrão que existe emocional para as tatuagens, para as coisas. E justamente foi a área que eu estou me especializando, que eu já vou criar algo novo sobre marcas emocionais para ajudar essas Legal. pessoas. Não precisa ter uma tatuagem, não precisa ter a coisa, mas justamente essas marcas que estão lá, gravadas no subconsciente, está gravada na alma da pessoa e às vezes ela nem sabe. Uma Nem imagino. ansiedade, uma depressão, alguma coisa assim relacionada, alguma marca, um luto que É, fica realmente porque, marcado, porque sabe? às vezes muitas pessoas usam a tatuagem também como uma forma de fuga, né? É uma forma de fuga. Para esconder algo também, né? E aí e isso não percebe que isso é de forma inconsciente. E aí você, como hipnoterapeuta, consegue desvendar isso para ela. É justamente. Tem um caso mesmo que eu gosto de lembrar, que era de um cliente meu, que ele se tatuava muito. Era tipo, toda semana ele se tatuava. Tudo bem, o cara realmente gosta de tatuagem e tal. Mas quando passou a ser uma exceção, eu comecei a desconfiar. Por que ele se tatuava tanto? Uhum. Ou era várias tatuagens seguidas, semanas. Só que aí eu descobri o quê? Que ele estava ficando depressivo. E a tatuagem era uma rota de fuga para ele, era alguma coisa para ele sentir, para ele marcar na dor, na pele dele e tal. Sim. Então, foi uma forma que eu entendi como é que eu poderia ajudar ele. Falei, não, você não está precisando de tatuagem no momento, cara. Você está precisando de ajuda psicológica, está precisando de uma ajuda profissional. Isso é Não é legal, que ele cara. queria É. tatuar tal, mas tipo, não era necessário para ele. Não era mais arte, não era mais uma coisa de tipo, realmente eu gosto de tatuar porque vou me sentir bem, sabe? Uhum. Era algo mais profundo. Então eu falei, vai procurar ajuda, tratamento, alguma coisa. Ele, cara, depois de um tempo ele sumiu, ele voltou. Cara, muito obrigado. Realmente eu estava depressivo, eu estava precisando de ajuda, mas eu não sabia como pedir Ó, ajuda. que legal, cara. Mas Então, isso você fez quando já era hipnoterapeuta ou antes ainda? antes da quimioterapia, eu não tinha essa Antes. ligação. Olha só, cara. Só Você já tinha que essa mentalidade essa de. mentalidade. Só que se Legal. eu soubesse dessa ferramenta da hipnoterapia, eu já tinha Você tem ajudado ajudado. ele. É, com certeza. Mas a parte boa é que ele conseguiu ajuda através disso. Então, Uhum, para sim. você ver que existe um padrão para certas É, coisas. e isso é o Michael fala isso, né? Que a terapia não é só no consultório. Você pode dar um monte de gente em uma conversa, cara. Em qualquer lugar, assim, você está ajudando pessoas com palavras boas, né? Com orientações, com, com sugestões legais. E o que você fez, cara, isso é admirável, né? Porque não é qualquer pessoa que. Hoje, a gente sabe que hoje em dia a pessoa está focada muito em dinheiro, né? E, e você deixar de fazer uma tatuagem, de certa forma, perder um cliente, né, entre aspas, né? Uhum. Para orientar ele a buscar ajuda, para muita gente isso seria um absurdo, né? Seriam. E para você isso é uma ação muito boa, cara. E agora que você se formando como hipnoterapeuta, certeza que a partir disso a sua visão vai estar mais apurada, né? E com certeza mais pessoas vão ser transformadas. E as pessoas que normalmente vai chegar até você já vai até querer passar com a hipnose justamente para poder é, fazer uma tatuagem mais consciente do porquê que a tatuagem vai ser importante para ela, né? E eu acho É muito legal. interessante, tipo assim, eu vejo a tatuagem como realmente uma forma artística e uma forma de expressão, até para você ter a sua identidade, a sua personalidade expressa na sua pele. E às vezes pode ser mal interpretado na forma, se eu não explicar direito a parte da hipnoterapia, as pessoas podem achar que eu sou crítico da tatuagem. Muito pelo Sim. contrário. Eu sou um tatuador que vai utilizar essa ferramenta para ter uma tatuagem com maior significado, entende? Uhum. A questão também que as pessoas têm medo, sabe? Pô, eu tenho medo da dor, da tatuagem e tal. Às vezes você não tem medo, você Eu tem tenho vontade medo de disso fazer aí. tatuagem, mas tem medo da dor. Mas assim, você realmente tem medo da dor da tatuagem ou você tem medo de ter algo permanente na sua pele? Acho que Aí é você permanente fala, na pele. pô, eu vou me arrepender, eu vou olhar, mas e se você tiver uma tatuagem que realmente tem um significado tão importante para você, que toda vez que você olha para ela, você sinta orgulho, você fala, essa tatuagem faz Uhum. parte de mim. Isso é uma expressão, isso é uma expansão de mim, entende? Como é É diferente diferente, esse medo. totalmente diferente. Então aquele E medo aí, você já perde. uhum.
E aí até tira um pouco aquele lance de a pessoa fazer tatuagem e, no caso, você também remove tatuagem ou não? Eu faço cobertura da tatuagem. Então, a pessoa vai lá fazer cobertura, né? Justamente por ter tomado uma decisão anteriormente, quando é mais novo, né? E se arrependido, né? E fazendo dessa forma, de você fazer a tatuagem mais consciente mesmo, Uhum. realmente, a pessoa vai olhar toda a tatuagem e falar, nossa, cara, que da hora essa tatuagem aqui, É, que legal, né? Todo dia. Não, e aí eu queria fazer outra porque vai fazer mais sentido fazer algo que, que vai lembrar uma coisa que realmente faz sentido para a pessoa do que só fazer por fazer, né? justamente. E eu acho muito interessante, Emanuel, que é como a gente diz o propósito. Eu coloquei até o notebook aqui embaixo pra gente, pra ver alguns comentários, algumas coisas. Aham. E, tipo assim, essa questão da hipnoterapia é um propósito que a gente tem muito maior. Eu utilizo isso não só para a parte da tatuagem, mas sim para ajudar pessoas no dia a dia que sentem. Eu Sim. passei por uma experiência hoje, antes da live. Eu estava ajudando uma amiga que ela estava com um sofrimento muito grande referente ao luto, cara. E eu Olha só. pensei, parei para analisar. Isso doía muito nela. Marcava demais a vida dela, isso atrapalhava esse luto. E eu simplesmente, com uma conversa, eu fiz uma R2C nela, Legal. e ela descobriu que o problema não era o luto, não era a dor. Doía, sofria, mas ia muito além dessa dor. Ela tinha o medo não do luto, mas sim da perda, porque ela perdeu na Uhum. infância. E aquela dor, aquele sentimento, ela se culpava por ter perdido, sabe? Então eu fiz esse R2C, eu fiz um compound positivo para que ela não levasse essa culpa dentro, porque ela não tinha culpa do que tinha acontecido. E eu fiz essa regressão para ela e ela entendeu que não tinha culpa e ela podia ser livre daquela dor. Que ela tinha que levar os momentos positivos, os momentos bons antes do luto. E, cara, ver a felicidade no olhar daquela É, pessoa, né? Não é tem legal. preço, não tem valor que pague isso. Então, se eu pude me curar, por que não curar outras pessoas, sabe? Uhum. Isso é muito massa. E eu tenho certeza que você já passou por isso também, né? Essas experiências. É, as pessoas normalmente elas sofrem e não sabem como parar de sofrer. Uhum. E aí quando chega até nós, como hipnoterapeutas, a gente em uma sessão consegue eliminar muitos traumas, muitos medos, muitas dores. E a pessoa até duvida. Uhum. Falei, mas por que em uma sessão consigo eliminar muitas coisas se eu já estou, por exemplo, 5 anos com essa dor e não consigo eliminar em terapias convencionais? Aí vai lá e explica para ela, né? Não, é que a hipnose trabalha no subconsciente, a gente dá algumas sugestões, né? Faz alguns compounds, tudo, e significa essa dor, te traz uma nova visão do porquê aconteceu isso com você, né? Do porquê que tal doença chegou até você, as suas crenças, tudo isso é falado na sessão. E a pessoa realmente fica maravilhada com o resultado. E, e é legal porque, assim, eles, eles não acreditam. Não é possível que isso foi tão rápido assim, não é possível. É isso, cara, essa mente é poderosa. Eu lembro quando estava fazendo uma palestra numa clínica de dependentes químicos, e aí fui fazer o Hipnofresh, né? Para poder eliminar uma fobia. E aí veio um senhorzinho assim, e ele falou assim, Manuel, tenho medo de largata. Eu tô, faz muitos anos e eu gosto de mexer com plantas, tudo, mas quando vejo uma largata me trava, sabe? Eu fico travado, assim, não consigo mexer, eu fico estranho, não consigo. Eu, beleza, vamos fazer o Pinot nele e tal, fiz 1 minutinho de Pinot, né? Uhum. Aí eu coloquei lá na tela a foto de uma largata antes, né? Pra ele poder ver. Ele nem olhava, né? Se fechava assim, não quero ver e tal. Aí eu fiz o Pinot nele, e aí ele olhou depois e olhou assim, eu tinha medo disso. Falei, é.
falei, como assim, cara? Você fez isso, eu só com isso há 20 anos e você tipo, fez isso em 1 minuto. Eu falei, ah, não fui eu, pessoalmente. Eu só fiz dei o comando para ela fazer e ela obedeceu e está livre. Agora você pode deixar suas plantas tranquilo, pode ver a lagarta, não vai mais te travar e é isso, cara. E as pessoas, elas duvidam mesmo. Até realmente ver o resultado final que realmente é transformador mesmo. Essa palavra transformador, cara, eu gosto de usar porque realmente transforma mesmo, cara. Uhum. Transforma muito. Eu fui transformado com isso em menos de 1 mês. Então, assim, é muito poderosa. E É, nós se apaixonar por isso, cara. É paixão. Eu acho que eu realmente descobri um propósito agora de vida. você falou a palavra certa, cara. Propósito. O propósito é realmente algo que você encontra e que você sente uma alegria tão grande, você sente uma vontade tão grande de passar isso pra frente, velho. Que realmente você achou o seu propósito. Sim, é legal, cara. E a formação da Omni, e eu também achei assim, uma forma muito diferente de estudar. Porque, assim, eu não gosto muito de estudar, não sei você, mas, assim, eu gosto de estudar coisas que eu acho interessante, mas, assim, estudar matérias eu acho chato. Uhum. E aí, na formação da Omni, eu achei muito interessante a forma como eles ensinam. É um ensinamento divertido. Uhum. Então, assim, talvez por isso também eu acabei gostando mais da hipnose. E é muito divertido estudar hipnose, cara. Com o pessoal lá, na live, assim, online e também presencial, é muito divertido, cara. E pra mim isso ajudou muito, porque muito tempo eu sou uma pessoa meio séria, sabe? Eu levo a sério muitas coisas. E aí, se eu estudar algo que é realmente sério, de forma divertida, eu nunca pensei nisso. E aí, como foi algo sério e divertido, eu falei, cara, mano, eu tava muito focado em só estudar, só absorver, mas esqueci de me divertir. E isso também faz parte do aprendizado, assim, que acho que fez isso também, fez eu me apaixonar mais pela hipnose, sabe? É mais pela Omni também, porque o ambiente da Omni, cara, é muito legal. E, inclusive, eu até falei pra pessoa da Omni, cara, eu vou vir aqui uma vez por mês, poder ficar nesse ambiente um pouquinho pra eu ir embora, porque eu não quero perder esse ritmo não, sabe? Essa energia gostosa, né? É, E justamente. você é da Bahia, né? Mas você tá em São Paulo agora, é isso? Sou da Bahia, sou de Salvador. Estou em São Paulo, ainda estou resolvendo algumas questões aqui. Mas o que eu achei interessante mesmo é o que você falou sobre essa questão da ambientação, da diversão. Sim, E no HipnoKids também tem essa questão da criança interior. Quantas vezes a gente esquece de se divertir no dia a dia, cara? uhum. É uma coisa que é muito interessante. Qual foi a última vez, se você para pra perguntar, qual foi a última vez que você fez algo com leveza? Qual foi a última vez Então, que você realmente se divertiu? Ou você simplesmente só focou no trabalho, se focou nos problemas do dia a dia? Mas em uhum. quantas vezes você simplesmente fez algo com leveza, sorriu, se divertiu, fez algo porque queria? Então, assim, aquela coisa da criança interior ser sufocada, sabe? Aquela coisa Sim, do é muito sério, eu não vou fazer isso, essa palhaçada, eu não vou fazer essas coisas assim. Mas é porque aquela criança lá, você já sufocou. A sua criança interna já foi afetada, já foi machucada. Então, é muito interessante você rever esse passo de acessar essa criança interior para você viver a sua vida de forma mais leve. É como você fala, velho, é trabalhar de uma forma. É estudar de uma forma dinâmica, porque estamos doutrinados a um professor tá lá na frente, ele sabe de tudo, ele vai escrever no quadro, ele vai falar e você vai anotar e aprender. Mas você também aprende se divertindo, sim, com porque certeza. essa dinâmica, essa coisa de, poxa, é tão legal você aprender se divertindo, a mesma coisa de uma sessão de hipnose. Você vai passar pelo sentimento, você vai passar pela dor, mas quando passa da dor, você olha para aquela ferida, aquela cicatriz que não faz, e você dá aquele compound positivo, fala, cara, eu consegui realmente superar isso. Velho, eu sou incrível, você é incrível, sabe? É legal, cara. Você consegue superar tudo.
isso é muito bom, porque o mundo hoje está muito mais rápido, está muito mais dinâmico, está cheio de informações e que acaba sufocando essa criança interior. Os problemas do dia a dia acabam sufocando isso. E acessar essa criança, velho, é uma coisa sensacional. E naquele É ambiente bom ali, demais. é bom demais, cara. Tanto assim que essa live não é uma coisa técnica, é uma coisa informal, para mostrar que realmente é algo simples, né? Isso é Aham. muito interessante. Ô, Iago, quando você passou lá na formação, passou pelo Ultra Hill lá e Ultra Height, Ah. o que você sentiu ali, cara? Cara, se eu te falar que durante o processo eu não senti nada, mas na hora que eu abri meus olhos, meu amigo, eu me arrepio, É porque assim, forte. é muito forte, como a gente estava falando, aquela parte do Legacy foi algo muito interessante, que foi algo mais espiritual, cara. Eu Sim. fui uma pessoa que nunca fui tão ligada com Deus, com essa questão assim. Mas eu nunca imaginei que num curso falando sobre mente humana ia ser tão presença de Deus. Eu realmente eu não senti nada durante o processo, mas na hora que eu abri meus olhos, parece que veio de vez, sabe? A É presença automática, né? é automático, É, cara. é, Me arrepio você só não de lembrar. controla, cara. É muito Aí legal. veio, tipo, Deus. Deus, 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 Deus. Então hoje antes eu tinha medo de falar sobre Deus, eu tinha medo porque eu não Uhum. entendia porque eu tinha um trauma interno sobre isso. Então na hora que eu despertei, foi incrível, velho. Foi incrível, cara. É interessante, né, cara? Mas ó que louco, você falando de Deus, né? E Uhum, assim, já na formação, isso foi em maio. A gente fez só por ter uma experiência, né? Como que é outra healing, né, e outra Hatchla. E aí a gente vai subindo, né? Subindo de trânsito por trânsito. Depois, aí desce e vai lá pro outra healing. Já no Sdale, que é o. Ali eu já senti meu corpo todo anestesiado, né? uhum. E aí quando a gente foi pro próximo transe, eu. Eu não sei nem como explicar isso, cara, mas eu não sei nem como falar assim, mas eu vi eu nascendo. Pô, Nossa. estranho isso, né? Como eu vi eu nascendo. Eu vi, cara, sabe? Eu vi lá o médico pegando eu assim na mão, assim, mostrando com a minha mãe. Eu falei, cara, eu comecei a chorar, sabe? Como que o meu subconsciente sabe disso, cara? Sabe dessa experiência, né? E aí isso foi no Ultra Hit. Aí no Ultra Healing, foi acima, foi onde eu fiquei mais. Realmente eu senti a minha alma saindo do corpo, sabe? Uhum. Eu É. subindo assim, sendo levantado assim. E eu, automaticamente, né, eu tava com o corpo anestesiado, um sorriso, sabe? Tipo, automático sorrindo assim, super feliz e a lágrima caindo, sabe? E aí, eu tava num lugar assim, todo em paz, tudo branco, tudo em paz, assim. Mas realmente eu senti que eu tava com Deus, Cara, isso sabe? é muito Eu tava legal. ali, falei, nossa, Deus, aqui é Arrepio. muito bom. É. Aqui é muito bom, eu quero ficar aqui um bom tempo, cara. E realmente eu senti isso. E eu não sou um cara muito focado, sabe, em religião, assim, em espiritualidade, nada. Eu, né, tenho minhas crenças, né, meus, mas eu não sigo nada assim, né? Uhum. Mas eu senti realmente, cara, Deus tá comigo aqui. Eu falei, então eu tava tendo um papo com Deus, cara. E aí, Deus, beleza? Tá? Aí quando a gente foi voltar, né, pro estado anterior, aí eu falei, aqui acabou, já que pena. É, E, e, mas realmente, cara, a nossa mente é muito poderosa, cara. O ponto de realmente fazer a gente sentir ali com Deus, ver eu nascendo ali. Jamais imaginaria que isso acontecesse no estado normal, né, no estado consciente aqui nós estamos nesse momento, né? Mas é muito interessante, cara. muito interessante. Mas é justamente quando você se permite a isso. E eu estou vendo aqui no computador que tem muitas pessoas que estão se conectando com essa experiência Legal. também. Tem muitos comentários aqui que realmente essa parte da criança interior, da conexão com a fé, você vê o quão isso é importante, porque
justamente tem vários comentários aqui que fala sobre aqui, ó, dancei na chuva, numa festa junina, só tinha eu dançando. Ah, que Tem, legal. amei esse comentário sobre criança interior. Então você vê essa conexão que muitas vezes é só uma palavra que faz com que você conecte a uma pessoa, Uhum. a conexão com Deus. Essa experiência que você passou, eu me conectei com você, eu senti a sua alegria, Que sabe? legal, cara. E aqui também tem um aqui que eu achei muito interessante, que foi: eu sou uma eterna criança, porém com muitas responsabilidades de adulto, às vezes para algumas incomoda, mas sou firme. Tá, Tá certinho. tá certinho. Assim, a eterna criança leva a esse ponto até interessante do julgamento, cara. Porque muitas vezes deixamos a nossa essência por medo do julgamento. É, Uma coisa que foi muito enfatizada. Você deixar de falar sobre julgamento, porque você tem medo do julgamento das pessoas, você tem medo de liberar essa felicidade, essa coisa, essa falar, se expressar por medo do julgamento. Nossa, o que ela vai estar pensando? Ah, não vou fazer essa palhaçada não. O que é que as pessoas vão estar olhando, vão estar pensando de mim? Então, assim, cara, o julgamento ele é uma coisa que primeiro ele é internalizado. uhum, Quando você está julgando alguém, ou você está pensando, ou você está alimentando algo dentro de você. É aquele ego, aquela emoção, sabe? Porque antes de julgar alguém, você está se julgando, você está se confortando para poder julgar, sabe? exatamente. Então você está pensando, nossa, Emanuel vai estar olhando para mim achando que eu estou fazendo isso. Primeiro você está se confortando e pensando o que que Emanuel faria. Só que Emanuel tá pensando em outra coisa. Às vezes nem tá, sabe? Exatamente. É, Ah, não tá tá no meu te mundo. olhando. Na verdade, Emanuel pode estar te olhando e pensando, cara, você é incrível. Você... Uhum, Então, mas nosso subconsciente tem essa autodefesa do julgamento. Então, antes da gente começar a julgar ou pensar, se permita a seguir essa coisa sem o julgamento. Hoje, a partir desse momento da hipnoterapia que a gente passou, eu comecei a enxergar melhor. Antes de começar a julgar as pessoas, por que eu estou me julgando? Sabe? Eu uhum, parei para analisar. Não é que as pessoas não julgam porque é algo inconsciente, sabe? Você não vai, não é um milagre do dia para a noite, mas você começa a ter uma visão mais humana, mais empática com as pessoas. E é o que uhum. precisa ser feita, entende? Você ter essa conexão mais empática, você se conectar com as pessoas, é você contar a sua experiência, eu sentir essas experiências, fazer com que faz parte da minha vida, isso é muito legal. É ver com que eu contar a minha história e você fala, cara, realmente é isso. Essa conexão com Deus, é você olhar a uma pessoa que precisa de ajuda e você ajudar, você se tornar mais humano, e isso é o que a hipnoterapia faz. Não é só curar, não é só tratar o que é você, mas sim você conseguir expandir isso para fora. Isso é muito, Sim, muito legal. top, Iago. É, essa parte da criança é poderosa também, cara. É muito, muito legal. Quem nunca teve essa experiência com a hipnose, cara, pode procurar o Iago, eu, a gente consegue explicar como funciona a hipnose de forma bem segura e realmente ter essa experiência com a hipnose vai transformar a sua vida, porque transformou a nossa e com certeza e a gente quer passar essa, essa transformação, essa nova versão da pessoa que está escondida, às vezes por várias camadas de cebola, né? Que a gente vive se escondendo e acha que é normal e não é. Então, quem nunca passou por hipnoterapia, eu recomendo, porque vamos dizer assim que é um divisor de águas. Existe você antes e você depois da hipnose. E aí você vai pensar, falar assim, por que eu não fiz isso antes? Ô, Iago, tem mais algum comentário legal aí que a gente pode, ou a gente pode agradecer já ao pessoal que está na live? Não, somente isso, cara. Ver como vocês se conectaram. Primeiro, eu só gostaria de parabenizar vocês, né, por participar dessa live. Esses comentários
maravilhosos, cara. E ver com que vocês se interessam, vocês buscam essa ajuda. E não é só um propósito, não é só uma terapia, realmente. É um propósito que a gente tem. Tenho Uhum, certeza que você, Manuel, tem um propósito muito grande com a hipnoterapia. Suas experiências foram muito boas com ela, na sim. verdade. Você consegue enxergar, como você mesmo disse, existe você antes e depois da hipnoterapia, que foi algo libertador, foi algo transformador. É. E eu acho isso muito, muito bem, velho. Ó, tem o Carvalho que falou, né? No caso, na época, quando tá falando sobre tatuagem. As minhas tatuas foram feitas nesse sentido, de firmar a minha identidade, quem eu sou. E realmente isso, foi o que você falou, né? Uhum. E o Vanessa comentou também, né? Tatuagem também é uma forma da pessoa se expressar. E realmente, tem tudo a ver com o seu nicho, né? É, Que é expressar, falar, expressar o que a tatuagem. Você faz tatuagem e expressa alguma mensagem, né? E você interpreta isso. isso. Legal, cara. É muito legal essa personalidade, essa coisa da você conseguir interpretar, você pegar a sua área da minha área da tatuagem e conseguir interpretar, porque cada tatuagem ela tem um significado, até o local faz diferença na tatuagem, ela tem um sentido poderoso, ela Sim. consegue transformar inconscientemente uma vida, uma pessoa. Pô, é como eu gosto de dar o meu exemplo, porque eu tenho uma tatuagem aqui, tá? Ela é uma tartaruga maori, resumindo, ela representa a família. E essa tartaruga maori eu fiz no bíceps, tá? E eu nunca parei para analisar, mas o bíceps ela representa o quê? Força. Sim. Aquela coisa de você sempre estar carregando a sua família com você. Inconscientemente eu fiz uma tatuagem sem perceber. E quando eu Ah, peguei não foi. esse, formei Nada é por acaso, né? nada, sabe? Então no meu subconsciente já estava trabalhando nisso. Porque eu vi a tatuagem, fez muito sentido para mim. Eu não sabia que o significado. Eu só sabia que o significado era família, Uhum. mas eu não sabia que o local iria influenciar. Assim como pessoas fazem coisas tipo infinito, com amor, o nome da pessoa, no local, no braço, tal, faz diferença. Faz muita diferença na vida da pessoa, sabe? Exatamente. E E para você que trabalha é especialista nessa área da ansiedade, eu tenho certeza que também tem alguma coisa que você já viu como um padrão que pode ajudar, não é isso? Sim. Ô, Iago, você levantou o braço e aí eu vi essa pulseira. É, Aí o pessoal acha que é uma pulseira comum, né? Mas não, esse aqui, cara, esse aqui é a eu, nossa marca de, de propósito de vida. Falei, eu transformo vidas. Isso aqui é muito poderoso, cara, porque toda vez que eu olho para essa pulseira, eu realmente quando eu esqueço, tô num processo assim de correria e tal, aí eu olho isso aqui para a pulseira, nossa, cara, calma, vamos lá, e aí agora a gente vai, aí faz uma auto-hipnose, né, volta no estado de boa, e aí a gente lembra, eu transformo a vida, e aí, beleza, a partir de agora tudo muda. A consciência faz a gente voltar no estado de paz, de relaxamento, para poder a gente poder conseguir também ajudar outras pessoas. Porque se a gente tiver sempre na correria, sempre apressado, sempre fazendo outras coisas com a cabeça em outro lugar, a gente não está bem. é verdade. Então, no foco no aqui e no agora. Essa pulseira faz para mim, perceber isso. Calma, tô ansioso, calma aí, eu falei auto-hipnose aqui, aí relaxa aqui, já faz um relaxamento mais tranquilo e sigo. Você consegue. O, Iago, eu queria te agradecer, cara, pelo seu tempo aí, pra gente por ter disponibilizado esse tempo para nós Eu que conversar, essa conversa bem legal. E também deixar o convite, né, para as próximas lives também, quando você quiser participar, vou estar aberto, todas as quinta-feiras, 7h30. E foi um prazer enorme, cara, conversar com você, te conhecer, passar os 5 dias intenso lá na Omni, chorando, nos abraçando cara, e foi. gritando. E foi incrível, cara, foi incrível. Eu faria tudo de novo. Queria que isso fosse todo dia, né? Mas como a vida não é só alegria, né? Mas
Mas, cara, muito obrigado por aceitar o convite, tá? E é isso. Eu agradeço mais uma vez. Foi uma honra poder participar dessa live com você, cara, porque essa conexão justamente que a gente criou lá na Omni foi uma coisa que a gente vai levar para a vida inteira. Então, poder ter essa pulseira aqui é realmente um propósito de vida, é uma honra carregar esse legado. E hoje eu encontrar o meu propósito para ajudar pessoas, e justamente com a minha área, com a área, é muito bom, muito bom. E eu agradeço por essa oportunidade, tá? E toda vez realmente eu vou fazer mais lives e brevemente a gente vai fazer mais lives. É, É isso. a mensagem tem que ser transmitida, né, cara? As pessoas têm que saber que existe uma ferramenta poderosa que é a hipnose, que às vezes a pessoa acha que é difícil chegar até nós, né? Mas às vezes a gente tá do lado da pessoa e se a gente não comunicar com a pessoa que existe uma ferramenta que pode ajudar ela a tratar vários problemas emocionais, a pessoa vai viver nessa dor por muito, muito tempo. E a gente pode ajudar de certa forma, de forma rápida também. Isso. Então, o legal da live é que realmente as pessoas podem conhecer melhor essa ferramenta que é a hipnoterapia e assim realmente a gente transforma vidas, como essa pulseira aqui. Isso aí, cara. Tem um propósito. Cara, gratidão então, Iago. Até fica com Deus. Muito obrigado, pessoal, que acompanhou a gente aí na live. Obrigado pelos comentários, por participar também, pelos likes. E até a próxima. Até a Valeu, próxima. Iago.